Eu sou a professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e vou conversar com você hoje sobre os movimentos mandibulares. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, que na nossa cabeça, somente a nossa mandíbula é que tem mobilidade. E ela tem essa mobilidade devido à ação dos músculos da mastigação, tem uma aula no canal sobre, e devido à participação importantíssima dessa articulação que a articulação tem para o mandibular. Então eu estou aqui falando com vocês e a minha mandíbula está fazendo movimentos, não grandes movimentos. Não precisa abrir absurdamente a boca. A gente abre dentro de um limite adequado para que esse fonema saia de forma adequada. Então eu posso fazer pequenos movimentos e grandes movimentos, né? Para falar com vocês, eu estou precisando abrir a boca, com certeza algum movimento de lateralidade, né? Então esses deslocamentos, eles são pequenos, somente o suficiente para que eu emita o som. Na hora que a gente vai mastigar também, que eu vou inserir uma colher com alimento na boca, eu vou abrir o suficiente para introduzir essa colher. E é claro que a gente não quer aí encher a colher, porque ficar com a boca extremamente cheia de alimentos não é nem refinado, né? E também não é funcionalmente adequado, vai sobrecarregar muito mais todas as estruturas. Em resumo, o que eu quero dizer a vocês é que nós podemos fazer pequenos movimentos funcionais que estão dentro do nosso dia a dia, como falar, mastigar, deglutir, e grandes movimentos que estão fora dessa funcionalidade. Mas nessa aula nós vamos descobrir por que até mesmo a abertura máxima, a lateralidade máxima, por exemplo, são importantes para o nosso dia a dia da clínica odontológica. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar bem certinho, bem direitinho tudo isso. Então o que nós temos que saber? Quais são os movimentos que a nossa mandíbula é capaz de fazer? Então ela é capaz de abrir, de fechar, de fazer lateralidade tanto para um lado quanto para o outro e de retruir, né? Então se a gente botar a ponta da língua lá atrás, lá para o palato, e fechando a boca, a nossa mandíbula automaticamente faz uma retrusão. Quando a gente deglute saliva, também para deglutir, essa mandíbula vai fazer uma retrusão. Desses movimentos todos, né? Tem mais a protrusão. Então, a protrusão é a capacidade de eu trazer essa mandíbula para frente. Certo? Então, de todos esses movimentos, abertura, fechamento, lateralidade, protrusão e retrusão, o que a gente menos percebe fazendo é justamente a retrusão, tá bom? Mas então vamos entender cada um deles e a importância. E claro, eu vou responder para vocês por que os grandes movimentos, eles também vão nos ajudar na clínica do dia a dia. Os movimentos mandibulares, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Os movimentos intrabordejantes e os bordejantes. Os intrabordejantes são os chamados funcionais. Lembra que eu comentei que eu estou falando com vocês, mas eu não estou para isso abrindo excessivamente a boca, nem deslocando para um lado para o outro de forma ampla. É tudo mais reduzido. Então, funcionalmente, os movimentos eles são menos ampliados, eles são mais curtos, tá? E esses movimentos, que são os funcionais, a gente diz que são os intrabordejantes. Os movimentos amplos, abertura máxima, protrusão máxima, lateralidade máxima, retrusão máxima, são chamados movimentos bordejantes. Não precisa decorar, tá? Basta aprender um, o outro é o oposto, tá bom? Ou então, se tiver dúvida, intrabordejantes, está dizendo intra, dentro, está dentro dos bordejantes. Então, bordejantes são os grandes movimentos, né, os maiores, e os intra estão dentro desses maiores. São os movimentos mais curtos, tá bom? Fica a dica. Então, vamos lá. Na abertura, a abertura funcional, ela gira em torno de 15 milímetros. É o que a gente precisa para colocar uma comida na boca, sem exageros, né? E a abertura máxima
ela fica em torno aí de 40, 45. Normalmente os homens têm um grau de abertura maior do que as mulheres pela própria anatomia deles, tá? Então, por que é importante, então, eu saber qual é a abertura máxima de um indivíduo? A máxima que a mandíbula consegue abrir? Se o que importa é a função do dia a dia. Porque para nós, dentistas, muitas vezes a gente precisa intervir em regiões que estão mais lá atrás. Por exemplo, imagina que você vai fazer um preparo no dente lá atrás, ou que você vai fazer o canal de um dente lá atrás. Se esse paciente ele não tiver preservado essa abertura máxima, então você não vai conseguir trabalhar. Uma outra coisa é porque de você saber se o paciente chega a essa média de abertura máxima entre 40 e 45 milímetros, é para saber se ele está dentro de um padrão de normalidade. Porque se você vai examinar um paciente, você diz assim, por favor, seu José, faz a abertura máxima, e ele só abre 20 milímetros, ou seja, só 5 a mais do que seria a abertura funcional dele, existe algo que está impedindo o seu José de fazer essa abertura máxima. E isso você já faz um diagnóstico de que há algo errado com ele, que precisa ser tratado. Pode ser um problema da musculatura ou pode ser, por exemplo, um problema articular. Então é importante você checar no seu paciente se ele tem a abertura máxima que, em média, os indivíduos dentro de um padrão de normalidade apresentariam. O fechamento, se o paciente tiver dentes, ele é determinado pelos dentes. Então, a hora que o paciente abre a boca e eu digo para ele fechar, o limite de fechamento é determinado pelos dentes. E quando o paciente não tem dentes, ele vai fechar mais. Mas ele vai fechar então até aonde? Ele vai sentir um desconforto se ele tentar ampliar mais ainda esse fechamento na articulação, por exemplo, tá? Mas se ele for um paciente dentado, o limite do fechamento vai ser determinado pelos dentes. Se ele for um paciente desdentado, ele vai fechar até onde a comodidade dele permitir. Tudo bem? Agora vamos falar da protrusão. Então, a protrusão é quando nós vamos pedir ao paciente que ele traga, projete essa mandíbula para frente. E normalmente a gente vai pedir que ele faça isso deixando os dentes em contato, né? Um movimento contactante. Então, a hora que a gente faz a protrusão, o mais comum é que a borda incisal dos incisivos inferiores desloque na palatina dos superiores. Então, o movimento que vai guiar a protrusão, o dente, na verdade, que vai guiar a protrusão, são os incisivos centrais, que são os dentes que normalmente vão ter domínio aqui nessa parte bem da frente, bem próximo ao que seria a linha média, ok? Observe agora essas imagens. Aí nós temos uma pessoa fazendo a protrusão, na verdade eu. Então vocês veem que meus incisivos centrais são bem grandes, né? Bem dominantes. Ao momento que eu arrasto para frente, os incisivos inferiores deslizam na palatina dos superiores e todos os outros dentes saem de contato. Na imagem de cima, eu tenho uma pessoa com dentes mais desgastados. Você vê que a borda do incisivo lateral praticamente está no mesmo nível do central. Isso quer dizer que ao fazer a protrusão, a chance desse paciente ao fazer protrusão, além do incisivo central tocar também os laterais, isso pode ocorrer devido ao desgaste das bordas desses dentes, principalmente aí dos incisivos centrais. Então, o ideal é que não toque o lateral. Por quê? Porque é um dente mais frágil. O central é um dente maior, de raiz mais longa, mais robusto. Então, está mais uma anatomia mais favorável a receber esses impactos do que um lateral, ok? E a lateralidade? Bom, nós temos aí a lateralidade, na grande maioria das vezes, ela vai ser determinada, o guia da lateralidade vai ser o canino, tá? Por que o canino? Pela posição que ele ocupa no arco, né? Que é um dente
o último dos anteriores, né? Então tá na passagem dos anteriores para os posteriores. É um dente de dominância, então tem uma coroa alongada em forma de lança. Então se ele tem esse domínio, quando eu faço a lateralidade, o mais comum é que toque logo primeiro o canino e aí os demais dentes saem de contato. Isso é o mais comum de acontecer. Tudo bem? Mas vocês estão vendo aí que também pode existir uma função em grupo. O que é isso? Função em grupo, lateralidade em grupo, é quando além do canino tocar outros dentes. Então tocou o canino e premolar. Então tem um grupo de dentes participando. Um representante anterior ao canino e um representante posterior premolar. Ah, mas eu chequei no meu paciente, toca canino, premolar e molar. Então eu tenho um grupo total. Eu tenho todos os representantes de cada grupo. Tem um representante do anterior, um representante do pré e um representante do molar, tá? Então, quando ocorre contato de outros dentes que não só o canino, eu digo que eu vou ter uma função em grupo total ou parcial, dependendo do que eu observe no paciente. Mas o mais comum é você observar toque em canino, certo? E quando a gente vai reconstruir, também a gente prefere fazer guia pelo canino, a não ser que tenha algum problema com esse dente e ele não seja tão confiável assim. Vamos entender todas as vantagens de um canino. Como eu já comentei, a posição e forma do dente, que já favorece ele ser o dente para guiar a lateralidade. Proporção coroa-raiz excepcional, é a melhor proporção coroa-raiz da nossa cavidade bucal, dos nossos dentes. Uma raiz muito longa, quase 3 vezes o tamanho da coroa, o que já nos dá a ideia de que essa é uma área capaz de receber impactos. Essa área, você pode prestar atenção, olha, abre a boca dentro ou em frente ao espelho, você vai ver que na área do canino existem projeções ósseas, um osso muito mais denso, muito mais compacto, o que também já diz que essa é uma área favorável a receber carga, e é muito mais fácil você fazer um ajuste de lateralidade sobre um canino. Imagina só, se o paciente vai fazer uma lateralidade, vamos supor que eu vou construir todo um IMAR com prótese. Aí eu digo assim, não, eu não quero fazer guia só em cima do canino, eu quero que toque pré-molar e molar. Para tocar pré-molar e molar, esses toques têm que ser iguais. Não posso ter um dente tocando com mais força do que os outros. Você conseguir ajustar isso não é algo fácil. Então, por que complicar? Descomplica. Descomplica como? Faz guia pelo canino, se o canino for um dente resistente, estiver adequado para isso, né? E ajusta só ele. Então, ele na lateralidade é que vai ser o dente de referência. Tudo bem? E agora nós temos a retrusão. Então, essa retrusão é quando eu levo essa mandíbula, né, um pouco mais para trás. Então, na imagem de cima, a gente tem um paciente em oclusão, né, e depois essa mandíbula foi levada para trás. Então, com essa retrusão da mandíbula, os dentes terminaram saindo de contato. É como se estivesse na relação sem entrecair, ok? Então, inclusive, tem uma aula no canal muito legal, falando de forma muito simples, objetiva e direta sobre MASP, intercuspidação habitual, sobre relação cêntrica, dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso. Tá muito legal essa aula. E aí eu volto para o nosso slide lá do começo. Movimentos intrabordejantes e bordejantes. Se o que importa para a gente, no nosso dia a dia, para os nossos pacientes, é mastigar, deglutir, falar, então ter funcionalidade, por que é importante para a gente os movimentos bordejantes? Na verdade, eu já respondi isso no decorrer dessa nossa conversa, porque os movimentos bordejantes é uma forma que nós temos de avaliar se o nosso paciente está dentro de um padrão. Se eu detecto que um paciente não tem uma abertura máxima dentro do padrão esperado, isso quer dizer que ele deve estar com alguma alteração que está impedindo ele dessa maior abertura. E se eu não informá-lo
e não diagnosticar e tratar da melhor forma possível, isso pode se ampliar e chegar ao ponto dele ter a funcionalidade comprometida. Então hoje ele consegue botar uma colher com comida na boca, mas daqui a algum tempo talvez ele não consiga mais porque eu não tratei o problema. Tá? Então uma forma de avaliar clinicamente e de diagnosticar. Uma outra coisa importante de verificar esses movimentos bordejantes é a orientação para trabalhos de reabilitação. Então, vamos supor que eu vou botar coroas em todos os dentes superiores e inferiores. Se eu vou botar coroa em todos os dentes, então quando o paciente for fazer a protrusão, quem que deve tocar? Os incisivos centrais. Se ele fizer lateralidade, quem normalmente toca? Os caninos. Quando ele ocluir, como ele vai sentir os contatos? Vão tocar os dentes de premolar para trás. Os anteriores, eles não se tocam. Eles só ficam próximos. Então, isso orienta a reconstrução de grandes trabalhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se liguem no canal, se inscrevam, acionem o sininho, que em breve eu vou estar postando uma aula juntando essas informações que eu passei hoje por uma avaliação clínica de um paciente. Até a próxima!